Porém agora, sob o Senhor de Barad-dûr, o mais cruel de todos os seus capitães já domina tuas muralhas exteriores, continuou Gandalf. Rei de Angmar muito tempo atrás, feiticeiro, espectro do anel, senhor dos Nazgûl, uma lança de terror na mão de Sauron, sombra de desespero. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema, e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o Rei Bruxo de Angmar. Para você que perdeu a primeira parte, ela está passando aqui nos cards agora e também vai estar linkada no final do vídeo. É extremamente importante que vocês tenham visto a primeira parte, onde eu dou um panorama geral sobre o personagem, as origens e o que estava acontecendo na Terra-média, para vocês entenderem de fato o contexto específico que nós vamos falar na segunda parte e também na terceira parte. Vai ser uma trilogia de vídeos incríveis, então vai me dar muito trabalho, aliás, já me deu muito trabalho montar esse roteiro, então eu conto com vocês. Como que vocês podem me ajudar? Se inscrevendo aqui no canal Falando Cinema, se porventura você ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que esse conteúdo é relevante, e o YouTube vai recomendar não só minhas coisas mais para você, e mais também vai recomendar o meu conteúdo para outras pessoas que têm um gosto parecido. Então deixa um like nesse vídeo porque ajuda bastante. Você deixa também o seu comentário para gerar aqui o nosso engajamento, compartilhe com seus amigos. Enfim, siga também o Falando Cinema nas outras redes sociais, tá passando aqui embaixo agora, vira e mexe, tem conteúdo que é exclusivo, e também assista ou escute o nosso podcast Falando Cinema, que também é conteúdo exclusivo. Eu não pego o conteúdo do vídeo, transformo em áudio e falo que é podcast, é negócio separado, exclusivo, tá disponível aqui no YouTube no formato de vídeo / áudio, mas também tá disponível nas principais plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music. Enfim, dito isso, vamos embora para a segunda parte do nosso papo sobre o Rei Bruxo de Angmar. Nós terminamos a primeira parte aqui do nosso papo falando sobre a divisão que houve dentro do reino de Arnor e como que o Sauron, que era muito esperto, percebeu que essa divisão seria positiva para ele, que ele poderia explorar esse problema interno que estava acontecendo dentro desse reino, que era dos descendentes dos Númenóreanos, que são os Dúnedain, e que como Sauron não estava 100% ainda, ele decidiu não tratar da questão pessoalmente e sim utilizar o seu servo mais poderoso, que é o Rei Bruxo de Angmar. Mas antes, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o final da Segunda Era. Lembra que eu falei lá no vídeo passado que a Segunda Era termina na Batalha da Última Aliança e na derrota do Sauron? Muito embora ele não tenha sido derrotado definitivamente, ele foi bastante afetado porque ele perdeu o anel. Lá ele. Talvez você possa fazer o seguinte questionamento, principalmente se você está mais familiarizado com as adaptações cinematográficas, trilogia do Senhor dos Anéis, trilogia do Hobbit e agora a série da Amazon Anéis de Poder. Igor, no final lá da Batalha da Última Aliança, onde é que estavam os Nazgûl? Lá no prólogo do Senhor dos Anéis, beleza, lá aparece o Sauron, aparece o Elendil, o Gil-galad, aquela coisa toda, mas não aparecem os Nazgûl. Eles estavam lá? Bom, se eles estavam nessa batalha que culminou com a derrota do Sauron, eu não sei, mas o que o Tolkien deixa bem claro nos escritos do Senhor dos Anéis é que quando o Sauron foi derrotado na Batalha da Última Aliança, os Nazgûl caíram na escuridão. Ou seja, eles deram uma sumida, porque para os Nazgûl existirem como espectros não visíveis aos homens no mundo material, eles precisam da força vital e da magia negra do Sauron. Quando o Sauron foi derrotado, os Nazgûl meio que foram junto com ele. E na cronologia dos eventos da Terra-média, os Nazgûl só voltam a reaparecer mais de 1000 anos depois. Quando que isso acontece? Justamente quando Tolkien começa a falar que o Rei Bruxo vai para o norte da Terra-média, mais ao norte ainda do que era o reino de Arnor, e lá ele funda o reino de Angmar. E quando o Rei Bruxo vai fundar esse reino, obviamente ele tem que povoar ele com gente. Ele só colocou cidadão de bem lá em Angmar, colocou orques, homens cruéis e criaturas malignas. Honesto. Ah, e talvez uma outra pergunta possa surgir na mente de vocês, que é em relação a Gondor. Igor, se o Sauron não gostava dos Númenóreanos, ele não gosta dos Dúnedain, se eles se estabeleceram na Terra-média com os reinos de Arnor e Gondor, e a gente está falando aqui das guerras do Rei Bruxo contra o reino de Arnor, Sauron esqueceu Gondor? Ele deixou para lá? Ele deixou para depois? Claro que não, galera. O Sauron não deixou para depois, o Sauron não esqueceu Gondor, mas quando o Sauron percebeu que Arnor tinha se dividido e estava tendo esse monte de treta interna, ele percebeu que era a chance perfeita dele focar
toda a sua força para lidar com Arnor. Com Gondor, a gente vai ver na terceira parte aqui da nossa trilogia que ele também começou a agir, mas que ele estava bem devagarzinho, mas depois também ele fez um arregaço lá em Gondor. A gente vai falar isso mais pra frente, calma. E lembra que eu mencionei na nossa primeira parte que o reino de Arnor, que era unificado, se dividiu nos reinos de Arthedain, Rhudaur e Cardolan? Pois é, quando o rei bruxo fundou o reino de Angmar, o reino de Arthedain já estava no seu 6º rei, e quando ele veio a falecer, assumiu o filho dele, que era o Argeleb I. E se nós também falamos que a própria fundação, essa divisão de Arnor nesses 3 reinos, foi objeto de uma treta, de uma confusão entre os parentes, esse camarada, esse Argeleb I, ele colocou mais lenha nessa fogueira. Por quê? Ele, que era rei de Arthedain, ele viu que os outros reinos, que era Rhudaur e Cardolan, nenhum desses reinos eles tinham mais a linhagem real do Isildur. Aí ele falou: ah, mãos, quer saber? Já que o negócio é sanguíneo, então eu não vou só ser rei de Arthedain, eu vou reivindicar sobre toda Arnor. Toda a Arnor me pertence. Esse negócio de Rhudaur e Cardolan pode até manter essa divisão, mas é o seguinte, eu vou ser rei de tudo. Tá tudo certo pra dar errado, né? Obviamente, Rhudaur não aceitou essa reivindicação e começou uma guerra, uma treta entre os reinos. E sabe de que forma o rei bruxo de Angmar entra nessa história? Como o próprio rei falou, nos reinos de Rhudaur e Cardolan já não haviam mais herdeiros de Isildur. E para piorar, quem era rei na época em Rhudaur, ele tinha uma aliança secreta com o reino de Angmar, ou seja, essa guerra que eles travaram sobre Arnor e tal, rejeitou a reivindicação, não era só uma questão política, cara. Tinha também um interesse gigantesco de Angmar em, mano, acabar com a galera de Arnor, porque lá de fato era o último remanescente onde havia a linhagem de Isildur no poder e no trono. Nessa batalha terrível que aconteceu, infelizmente o rei acabou morrendo e o filho dele tomou posse do trono, mano, no meio da confusão, no meio da porradaria. Só que aí o filho dele, que era o Arveleg I, ele se juntou com Cardolan, o reino de Cardolan, e se juntou também com os elfos lá de Lindon. Lembra que aquele reino élfico que aparece na primeira temporada da série Anéis de Poder, que é o reino do Gil-galad, ali é Lindon, certo? Eles todos se juntaram para enfrentar Rhudaur e Angmar, né, juntos, já que eles estavam meio que mancomunados. Depois que eles formam essa aliança, eles conseguem pelo menos repelir o inimigo e com isso eles vivem um tempo de relativa paz. Só que infelizmente isso não durou muito tempo. Pouco mais de 50 anos depois, Angmar fez um novo ataque e dessa vez eles foram mortais. O reino de Cardolan foi invadido, inclusive a Torre de Amon-Sul. Lembra que eu falei na primeira parte que uma das tretas que havia entre os 3 reinos era justamente a posse do Topo do Vento, onde ficava a Torre de Amon-Sul, que a gente vê lá no Senhor dos Anéis? Pois é, a Torre de Amon-Sul foi totalmente devastada. É por isso que lá no Senhor dos Anéis, quando ela aparece, ela já está em ruínas. Foi por conta desse ataque feito pelo rei bruxo de Angmar. E para piorar a situação, nesse ataque o rei Arveleg I também acabou sendo morto. A única notícia boa que teve dessa batalha aí é que pelo menos a Palantir, que ficava lá na Torre de Amon-Sul, foi salva e o inimigo não teve posse dela. Mas basicamente essa é a única notícia boa que teve, mano, porque Cardolan foi totalmente devastada, apagada do mapa da Terra-média. E nisso aí, os Dúnedain, que já estavam dispersos dos outros reinos antes dessa treta toda, mano, depois disso piorou, vários deles foram mortos, outros perseguidos, vários deles fugiram, ficaram meio que errantes aí pela Terra-média, e para piorar, Rhudaur foi cada vez mais ocupada por servos de Angmar e homens cruéis. E se você acha que tá pouco tempo depois na Terra-média teve uma peste, mano, uma clara alusão ali do Tolkien à gripe espanhola, e eu acho que também tem um pouquinho ali de peste negra na inspiração dele. Rolou uma peste, mano, que assolou esse lado da Terra-média. E Cardolan, que já estava em frangalhos, mais e mais pessoas morreram a ponto de em Cardolan não ter mais Dúnedain nenhum vivo. Mas calma que a treta ainda não acabou, porque 30 anos depois Angmar atacou de novo, cara, e dessa vez o alvo foi Arthedain. Cardolan já estava devastado, os Dúnedain já tinham sido extintos, o que sobrou tinha fugido, estava errante pela Terra-média. Mano, dessa vez foi Arthedain o alvo, e, mano, Angmar fez um arregaço de novo. Eles sitiaram e depois ocuparam a cidade de Fornos, perseguiram e expulsaram os Dúnedain que estavam naquele local, e para piorar, o rei da época de Arthedain, que era o Arvedui, ele até conseguiu resistir, mas no final das contas ele não morreu, mas ele foi obrigado a fugir do local. Só que infelizmente o destino do rei foi trágico, galera. Ele conseguiu fugir, mas passou um perrengue danado, passou fome,
foi uma complicação até que ele conseguiu ser abrigado pelos Homens da Neve. E esses caras, eles tinham pavor do Rei Bruxo de Angmar. Eles falavam que ele tinha poder de produzir gelo e de desfazer gelo da forma que ele quisesse. Aí não se sabe como eles eram os caras que moravam num lugar muito frio, Homens da Neve e tal. Não se sabe muito bem se isso é uma metáfora sobre o poder do Rei Bruxo ou se isso de fato era literal. Mas os caras morriam de medo dele. E o rei Arvedui, ele estava achando que a ajuda dele, o auxílio que ele teria, viria de Gondor. Só que na verdade acabou que não veio, mas veio na verdade de um elfo. Mas não é um elfo qualquer, porque ele é um elfo importantíssimo que vira e mexe está aparecendo lá nos eventos da Terra-média, que é o Círdan, o Armador, o Círdan dos Portos. Inclusive tem uns boatos aí que na segunda temporada da série Anéis de Poder já vai aparecer o Círdan. Ele é um cara assim fantástico, um baita de um personagem também do legendário do Tolkien. Aí o nosso querido Círdan envia um barco para ajudar o rei lá onde ele estava, junto com os Homens da Neve e tal. Mas o que acontece? Quando o barco chega, os Homens da Neve, eles viram pro rei e falam assim, cara, a gente tem um presságio que eu tô achando melhor o senhor ficar, é melhor o senhor ficar. E eles falam o seguinte, na época do verão, o poder do Rei Bruxo de Angmar dá uma minguada, dá uma diminuída. Mas agora que a gente está no inverno, o poder dele é mortal. Só que o Rei Arvedui, muito embora muito grato pelos Homens da Neve terem ajudado ele nesse período difícil que ele passou, apesar disso ele ignora o conselho dele, o presságio deles, deixa com eles um presente que inclusive é um anel, que é uma relíquia dos Dúnedain, que lá na frente vai parar lá em Valfenda e vai parar mais especificamente no dedo do Aragorn, que é o Anel de Barahir, que eu até tenho aqui uma réplica, deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, achei, ó, olha só. Não sei se a câmera vai focar, eu tenho esse anelzinho aqui há muitos anos, comprei no Mercado Livre, isso aqui é uma das relíquias do Dúnedain. Inclusive através desse anel, pelo menos nos filmes, que o Saruman reconhece, né, que o Aragorn é de fato o herdeiro de Isildur, né? Ele fala, então o Gandalf acha que achou o herdeiro de Isildur. He bore a strange ring, two serpents with emerald eyes, one devouring, the other crowned with golden flowers. The ring of Barahir. So Gandalf Greyheim thinks he has found Isildur's heir. Eu vou até ficar usando ele aqui na gravação. Então, o que aconteceu? O rei ignorou o presságio dos Homens da Neve, mas infelizmente o presságio estava correto. Depois que ele subiu no barco, pouco antes do barco chegar em mar aberto, estava tão gelado, era um local inóspito, complicado, tava um gelo do caramba. Mano, infelizmente o barco veio a naufragar. E como o Rei Bruxo de Angmar, quando atacou Arthedain, acabou expulsando os filhos do Rei Arvedui, Arthedain basicamente deixa de existir. E como o Rei Bruxo já tinha ocupado totalmente Rhudaur e já tinha devastado Cardolan, quando ele derrota, com a morte do Arvedui, ele acaba com Arthedain, e com isso, através do poder e da influência das guerras do Rei Bruxo, o reino de Arnor, que foi fundado pelo Elendil, foi totalmente devastado. Mas apesar dessa história ser bastante triste e muita gente ter perdido a vida por conta de todas essas guerras e batalhas, Tolkien sempre deixa uma pontinha de esperança lá nos seus escritos. Porque a ideia, o propósito do Sauron, o propósito do Rei Bruxo, não era simplesmente atacar e devastar geograficamente, fisicamente Arnor, e depois Arthedain, Rhudaur e Cardolan. Eles queriam extinguir a linhagem dos Dúnedain e os Númenóreanos da face da Terra, porque o Sauron odiava esses caras. Mas apesar de muitos dos Dúnedain terem sido mortos, perseguidos, eles viraram guardiões, errantes pela Terra-média, apesar de toda a dificuldade que eles sofreram, eles não ficaram mais no trono de Arnor desde a morte do rei Arvedui. Apesar de tudo isso, a linhagem do Isildur sempre se manteve preservada, porque sempre há, mesmo nos cenários mais adversos, uma pontinha de esperança. Só que se você acha que a história de Angmar e a história do Rei Bruxo acabam com essa vitória dele sobre Arnor, mano, vocês têm que ver o que esse cara apronta pra cima de Gondor. Se você acha que esse cara é brabo pelo que ele fez em Arnor, vocês têm que ver o que esse cara vai fazer com Gondor. Mas isso é papo pro nosso terceiro vídeo aqui na nossa trilogia. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, assiste primeiro a primeira parte. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Clica no sininho e ativa as notificações. Por quê? Porque logo vai sair a parte 3 desse vídeo aqui no canal. Então você tem que estar ligadinho. Porque quando você clica no sininho, você vai ser o primeiro a ficar sabendo quando tiver a terceira e última parte aqui da nossa trilogia, beleza?
Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que são fãs de Tolkien. No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!